Bom dia a todos. Estamos fazendo essa apresentação do grupo de mediação no direito coletivo do trabalho, hoje no dia 10, às 10h30 da manhã, pois não foi possível realizar ao vivo, haja vista a excedência de tempo dos outros grupos. Vamos tentar realizar a apresentação em um tempo mais curto e, mesmo assim, apresentar todos os pontos. Então, começando a falar sobre o que é mediação, existem no direito métodos alternativos de resolução de conflitos, que podem ser tanto heterocompositivos quanto autocompositivos. O método heterocompositivo mais famoso é a arbitragem, que já foi mencionado por grupo anterior. Então, hoje a gente vai falar sobre a autocomposição, que resulta em menos processos judiciais e em resoluções mais céleres de processo. Ainda mais porque são as próprias partes que, sem alguma instância superior, sem alguém com poder decisório, chegam a uma solução. Nesses métodos autocompositivos, nós temos tanto a mediação quanto a conciliação. Nesse sentido, é importante destacar que, na mediação, o mediador facilita o diálogo entre as partes, mas são elas que apresentam as soluções. Enquanto na conciliação, o conciliador participa de fato da negociação entre as partes e pode propor soluções ao conflito. A mediação geralmente é voluntária, objetiva e informativa. Então, as duas partes vão dialogar diante de um terceiro e construir um acordo em comum. O que é interessante é que existe uma esperança de existir uma solução mais amigável. Isso porque, quando a gente tem um processo trabalhista ou um órgão colegiado que julga uma demanda, alguém vai sair vencido da ação. Vai ter sempre alguém que vai perder e vai sair insatisfeito. A mediação é uma forma de possibilitar que as duas partes dialoguem, de certa forma, façam concessões e aí gerem mais satisfação quanto à decisão tomada, porque ambas as partes participam efetivamente do resultado, ainda mais na mediação, em que o mediador ele não traz a solução em si, mas ele só induz as partes a ter um diálogo saudável e a ter um diálogo mais igualitário e bem menos conflituoso. Bom dia, gente. Eu sou o Anderson e, na minha parte, basicamente, eu vou falar um pouco sobre a legislação, né, relacionada à mediação no direito coletivo do trabalho. Primeiramente, é bom a gente pontuar, né, que a legislação é bem esparsa, né, no que tange essa questão da mediação no direito coletivo do trabalho. Pode passar. Em primeiro lugar, a gente tem a Constituição Federal, lá no artigo 114, no parágrafo 1º e 2º, a gente pode perceber que o próprio Constituinte, ele privilegia, né, a negociação coletiva, na qual a gente pode estar encaixando a mediação, como uma alternativa, né, como uma primeira alternativa para estar se resolvendo esses litígios, né, coletivos no âmbito do direito, né, no direito do trabalho. Então, assim, nesse primeiro aspecto, a gente vê que é uma primeira alternativa, né, e pode passar para o outro slide. E também a gente vê outras legislações agora infraconstitucional, como, por exemplo, a Lei 10.192 de 2001, que dispõe sobre o Plano Real, que ela também vai nessa mesma linha da Constituição, né? No sentido de estar privilegiando também a negociação coletiva, principalmente, né, a mediação, como uma alternativa mesmo para estar se resolvendo, né, tentando se resolver esses litígios antes de judicializar a questão. Pode passar. Aí, nesse mesmo sentido, agora a gente tem uma legislação internacional, né, que no caso vem da Organização Internacional do Trabalho, lá na Convenção número 98 de 1949, no artigo 4º, né, a gente pode concluir
que também essa legislação internacional, ela estimula que as partes envolvidas no direito coletivo utilizem mecanismos de negociação voluntária, que também a gente pode estar incluindo também a mediação. Pode passar. Aí também é possível, né, a gente está identificando alguns princípios da mediação coletiva, isso segundo a doutrina, e a doutrina ela tira esses princípios também um pouco do CPC ali, né, aí a gente pode estar identificando o princípio da imparcialidade do mediador, o princípio da isonomia entre as partes, o da oralidade, da informalidade, da autonomia de vontade das partes, da busca do consenso, né, que busca basicamente ele recuperar o diálogo entre as partes, e aqui é bom a gente pontuar uma distinção, né, entre mediação e conciliação, porque na mediação a gente tem a figura do mediador, ele basicamente, literalmente, ele vai estar mediando a questão, ou seja, ele vai fazer com que as partes dialoguem e elas mesmas cheguem em um acordo, né? Diferente da conciliação, porque o conciliador ele tem uma atitude ali mais proativa, até mesmo ele pode estar propondo um acordo para as partes, né? Aí, por último, a gente tem os outros dois últimos princípios, que no caso é o da confidencialidade e da boa-fé. Então é isso, a minha parte. Olá, bom dia a todo mundo. Eu sou o Lucas. Eu vou falar do papel do Ministério Público do Trabalho na mediação coletiva. Bom, como já foi dito pelos colegas, a mediação nada mais é do que o próprio desenvolvimento das capacidades comunicativas para auxiliar as partes em conflito. Nesse sentido, apesar de não haver previsão a respeito, o Ministério Público do Trabalho ele pode atuar como mediador. Assim, a legitimidade da atuação do MPT como mediador tem nítido amparo constitucional, sobretudo a partir da Constituição de 88, que é responsável pela ampliação das atribuições funcionais do parquê. Nesse sentido, também, se nota que a própria Lei Complementar 75 de 93, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, confere a possibilidade de o Ministério Público atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes. Isso está disposto no artigo 83, inciso 11, da lei orgânica, que diz o seguinte: compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho. Inciso 11, atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho. Bom, com base nisso, as partes envolvidas em conflito coletivo podem solicitar voluntariamente que o Ministério Público atue como mediador coletivo, ou seja, que possa servir como facilitador, auxiliando na busca pelo consenso, de modo a se cumprir a lei e também satisfazer os interesses de ambas as partes em conflito. Assim, quando a lei orgânica do Ministério Público da União permite a atuação do parquê como árbitro, ela também não impede que ele realize o papel de mediador. Pode passar, Elis. Quando o MPT assume o papel de mediador, ele atua com essa interveniência do sindicato, que é a entidade encarregada da defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas, conforme está previsto no artigo 8º, inciso 3 da Constituição de 88. Vale ressaltar que o sindicato defende os trabalhadores que a ordem jurídica protege, ao passo que o Ministério Público defende a própria ordem jurídica protetora dos interesses coletivos dos trabalhadores. Outro ponto importante é que essa atuação do Ministério Público como mediador deve ocorrer nos conflitos coletivos e não individuais, pois o papel do Ministério Público do Trabalho como mediador não ocorre em qualquer conflito trabalhista, mas somente nos conflitos coletivos. Isso porque a própria Constituição de 88 adotou o princípio da negociação coletiva, que já foi citado pelo Anderson, que está presente no artigo 114, parágrafos 1º e 2º da Constituição, juntamente com a própria arbitragem como método autocompositivo de resolução de conflitos. Bom dia, meu nome é Ana Luísa,
E concluindo o que foi dito pelos colegas, a mediação coletiva seria uma forma autocompositiva de resolução dos conflitos, que levaria em consideração principalmente a vontade das partes. Apesar do mediador ser um terceiro estranho ao conflito, ele tem a função de ouvir as partes e mediar esse conflito, como uma forma de negociação assistida. Alguns autores definem a mediação coletiva como uma forma intensa de conciliação ou uma forma suave de arbitragem, basicamente sendo um meio termo entre ambos. A mediação coletiva, ela está presente substancialmente nas delegacias regionais do trabalho, devido ao Serviço Nacional de Mediação, criado pelo Decreto 88.984, de 83. Nesse decreto, a mediação ela é tida como uma etapa anterior ao ajuizamento dos dissídios coletivos, por força de exigência legal. Com isso, a etapa de mediação prévia é tida como uma forma de desafogar o poder judiciário de modo geral. Pode passar. A título de exemplo, eu vou citar a Lei número 25.573 de 95. Essa lei foi instituída na Argentina e ela torna a mediação prévia em conflitos coletivos do trabalho obrigatória em todos os juízos, conforme o seu artigo 1º, que diz o seguinte: institui-se em caráter obrigatório a mediação prévia para todos os juízos, esta que será regida pelas disposições da presente lei. Este procedimento promoverá a comunicação direta entre as partes para a solução extrajudicial da controvérsia. As partes ficarão isentas do cumprimento deste trâmite se provarem que, antes do início da causa, existiu mediação perante os mediadores registrados pelo Ministério da Justiça. Nesse sentido, a mediação conduzida por um terceiro imparcial, capaz, consegue solucionar um conflito de forma pacífica entre as partes. E a solução, muitas vezes, é benéfica para ambos os lados. E, para finalizar, eu vou citar alguns exemplos de resultados de uma mediação coletiva, que seriam eles o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho. Só que esses resultados, eles são possíveis em outras formas autocompositivas de resolução de conflitos, assim como na mediação. O acordo coletivo, ele é um negócio jurídico que estabelece condições de trabalho, direitos e deveres entre as partes e as condições salariais. E a convenção coletiva, ela também cria essas condições de trabalho, só que essas condições serão aplicadas a contratos individuais dos empregados de todas as empresas situadas numa mesma base territorial. Nesse sentido, quando o conflito envolve trabalhadores de uma só empresa ou de um mesmo grupo empresarial, aí trata-se de um acordo coletivo. Já a convenção coletiva, ela abrange uma base territorial e, consequentemente, vários sindicatos. Para finalizar, nos casos em que a mediação ela não é suficiente para solucionar o problema e não gera nenhum acordo coletivo e nenhuma convenção coletiva, aí sim o conflito pode vir a ser tratado judicial ou extrajudicialmente. E é isso. Então, muito obrigada a todos que assistiram a apresentação. Espero que a gente tenha podido esclarecer um pouco sobre o que é a mediação no direito coletivo do trabalho e agradecemos pela atenção. Obrigada, bom dia.